Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, que a paz seja com todos. Eu sou Azarias Avidor Ben Eliyahu e estou mais uma vez aqui para transmitir-lhes o conhecimento da Sagrada Torá, do Sagrado Taná e, em total, das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras. Tá certo, meus Haverim? Estamos aí dando continuidade ao nosso estudo do livro de Giliana, né? No livro de Apocalipse, Giliana no hebraico, Apocalipse no grego, e Revelação no português, né? Então, nós estamos aí com esse objetivo de estudarmos, né, o livro de Giliana. Então, estamos chegando no capítulo 10. Então, quem não pegou ainda, né, esse estudo, que você possa retornar aos capítulos anteriores, desde a introdução, do capítulo 1 até o capítulo 9, tá certo, meus Raverim, para que vocês possam pegar a cronologia deste estudo. Então, nós estamos iniciando hoje o capítulo 10, irei explicar versículo por versículo, o capítulo 10 de Guiliana, tá certo? E espero que os meus Haverim possam se deleitar nessa mensagem, possam se deleitar nesta profecia. Baruch Hashem, que o Eterno de Israel seja conosco, que ele esteja conosco, que esteja no meio de nós. Baruch Hashem. E que possamos sempre observarmos a sua sagrada Torá e cumprirmos com seus desígnios, com os seus mandamentos, as suas mitzvot. O Eterno diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Tá certo, meus Haverim? E nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Tá certo? Então, nós temos que entender que o Eterno é supremo em nossas vidas. Ele é o único, ele é Had, e além dele não há outro, e que fomos feitos, feitura sua para fazermos a sua vontade, e não a nossa. Baruch Hashem. Então vamos lá dar continuidade. Então, o capítulo 10, né? Ele diz assim, o versículo primeiro: E vi outro mensageiro poderoso descendo do céu, envolto em uma nuvem, e o arco celeste, que tem arco-íris, meus caverem, mas é arco celeste, estava sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. E clamou em alta voz, como quando ruge um leão. Quando ele gritou, os sete trovões emitiram suas vozes. Quando falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Sela as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. O mensageiro que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nela, não há mais tempo, mas que nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando estiver para tocar a trombeta ou o chofar, também se cumprirá o mistério do Eterno, como anunciou os seus servos, os profetas. Então, nós vamos ficar até o versículo 7, tá bom, meus Haverim? E vou explicar quem é esse mensageiro poderoso descrito aqui em Guiliana, no capítulo 10, né? Muitas Bíblias de estudo, Bíblias cristãs de estudo, vão afirmar que esse mensageiro é o próprio Yeshua, né? Em termos dizendo, é o próprio Jesus, né? Mas, ao analisarmos o capítulo 10, nós compreendemos que esse mensageiro, né? Ele, ele é realmente um mensageiro poderoso, né? E que nele há um domínio da terra e do céu, porque ele põe, aliás, a terra inteira, né? Porque ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Porém, nós entendemos que esse mensageiro, esse Meler, ele não é Yeshua, tá bom, meus Haverim? E quem seria esse mensageiro poderoso, tão poderoso? Seria Michael, Miguel, o arcanjo?
ou um dos arcanjos, né? Como Rafael, Gabriel ou Uriel? Seria um destes? Claro que não, né, meus Raverim? Esse mensageiro poderoso, né, envolto em uma nuvem, em que há um arco celeste sobre sua cabeça, entendemos claramente que este, quando diz que há um arco celeste sobre sua cabeça, significa que ele está é, recebendo o comando daquele, né, que tem o pacto, né, que tem a aliança, né, e compreendemos claramente ser este o mesmo Melech que acompanhou o povo de Israel no deserto, tá certo, meus Haverim? O mesmo Melech, o mesmo mensageiro que acompanhou o povo de Israel no deserto, né, que esteve ali sobre a nuvem, né, a coluna de fogo, enfim, entendemos que este é ele, tá certo? Por que Azarias? Por conta das características descritas aqui, né, no capítulo 10, quando ele afirma que ele estava envolto em uma nuvem. Quando fala envolto em uma nuvem, nós lembramos do povo de Israel no deserto, né? Quando eles estavam sobre a nuvem e o mar. O arco-íris, o arco celeste, lembrou o pacto, a aliança do Eterno com seu povo, né, meus Raverim? Diz aqui que o seu rosto era como o sol, né? O sol representa, né, a Israel, né? No caso, a justiça do Eterno para com o seu povo. E as suas pernas eram como coluna de fogo, né? Nós lembramos lá da coluna de fogo que acompanhou Israel no deserto, né? Então, todas as características desse Meller, elas mostram que há uma ligação com o mesmo que esteve com Moshe Rabbeinu, com Moisés e com o povo de Israel, né, ali durante os 40 anos no deserto. E que muitas vezes esse Meller representava o próprio Eterno. Tá bom, meus Haverim? E quem seria esse Meller, Azarias? Meus Haverim, segundo, né, o misticismo judaico, né, dentro da Kabbalah, né, para quem não sabe, a Kabbalah é a revelação do Eterno aos seus sábios, né, e também aos profetas, né, compreendemos ser este mensageiro, né, com o nome de Metatron, né? E seria esse o mensageiro, Metatron. Quem seria Metatron, Azarias? Metatron seria, né, um anjo mesmo, um Melech, né, do Eterno, e que ele é o braço direito, seria o braço direito do Eterno, ali, né, na corte celestial, uma representação, uma figura do Mashiach, mas não é o próprio Mashiach, ele é uma figura do Mashiach, tá certo, meus Haverim? Ele representa o próprio Mashiach, assim como Adam Kadmon, Adão, representou o Mashiach homem, né? O Mashiach sendo ali, né, na representação de Bereshit, como sendo o príncipe deste mundo, né? Quando, no início da criação, Adão, ele era o príncipe deste mundo, né? Enquanto todas as coisas eram perfeitas, Adão tinha o domínio sobre todas as coisas. Então, assim como existe o Adão, né? Existiu Adão como representação, a figura do Mashiach, como o próprio Shalvachalia, né, que muitos chamam de apóstolo Paulo, ele fala que Yeshua é uma que Adão perfeito foi a representação do Mashiach, assim também Metatron seria uma representação do Mashiach pré-existente, aquele que estava na mente do Abba Kadosh e que depois se fez homem entre nós. Né? Então, meus Haverim, muitas vezes, muitos cristãos dizem, mas aqui seria o próprio Yeshua. Não, não é o próprio. Porém, poderia ser, podemos dizer assim, sim, que esse Meller é uma representação sua, uma representação do seu caráter, né, e da sua função ante o Eterno. Tá bom, meus Haverim? Então, a gente vê que claramente que este Meller é Metatron.
né? Depois, né, eu vou trazer aqui uma série de estudos sobre os Melechim, sobre os mensageiros do Eterno. Vou falar sobre a função de cada um deles, né, sobre Micael, sobre Gabriel, sobre Uriel, sobre Rafael, todos, até sobre Hassatan, que também é o Melech do Eterno. Vou falar também sobre ele, né, suas características, suas funções para cada um destes. E Metatron não seria diferente, né, sendo que este, né, já era falado dentro da mística judaica mesmo, lá no período já do Segundo Templo, dentro da apócrifa apocalíptica do Segundo Templo, né, como nós vemos dentro do próprio livro de Hanoque, de Enoque, que há uma menção sobre Metatron, né, sendo ele uma própria figura do próprio Enoque e também do Mashiach. Tá bom, meus Haverim? E Azarias, então você chegou a essa conclusão que seria Metatron justamente por conta das características que estão em Apocalipse 10, exatamente as ligações das características que existem dentro do Apocalipse capítulo 10, né, envolto em uma nuvem, com arco celeste sobre a cabeça, lembrando o pacto do Eterno com o seu povo, o sol da justiça, né, e também as pernas como colunas de fogo, que lembra ali as colunas de fogo, né, a coluna de fogo com Israel no deserto. Né? E também, quando ele afirma claramente que este Metatron, né, ele está dentro da, da mística judaica, né? Então, a gente vê claramente que há uma descrição sendo esse Melech que guiou Israel no deserto, sendo o Metatron. E clamou em alta voz, como quando ruge um leão. Quando ele gritou, os sete trovões emitiram suas vozes. Então, quando fala, quando ruge como um leão, né? A gente lembra da tribo de Judá, né? Da tribo de Judá, quando diz que ele afirma, quando ele clama, alta voz, como quando ruge como um leão. Nós lembramos aí da tribo de Judá. Quando ele gritou, os sete trovões emitiram as suas vozes, lembrando uma restauração, né, dessa tribo, da tribo de Judá, uma restauração de Israel. Né? Então, quem seria os sete trovões? Então, nós entendemos que trovão, na, nas Sagradas Letras, né, dentro da Torá, nós entendemos que trovões, elas são mensagens. Então, são sete mensagens, sete trovões, cada trovão representa uma mensagem, né? Então, quando fala que eles começaram a emitir suas vozes, nós entendemos aí que seriam as as linhas do judaísmo, né, o entendimento, né, do judaísmo que estariam aí crescendo e se ampliando, né, nesses últimos dias. Por quê? Porque a mensagem de Apocalipse 10 é uma mensagem justamente para os últimos dias, né? Então, quando afirma que o leão rugiu, significa que Israel voltou, né, liderada justamente pela tribo de Judá. Tá certo, meus Haverim? Então, quem seriam esses sete trovões, Azarias? Nada mais, nada menos seriam do que as sete linhas do judaísmo, né? A primeira linha é a ortodoxia, né? Nós vemos aí a ortodoxia tradicional. A segunda linha seria o conservadorismo, chamado de Massorti. A terceira, a reforma, né? Também chamado de judaísmo liberal, né? A quarta, né, seria o judaísmo caraíta, né, nascendo ali, apesar do judaísmo rabínico, dividido entre ortodoxia, conservadorismo e reformismo, não citarem o judaísmo caraíta, mas também está relacionado ao movimento de Torá dos últimos dias. Então, tudo que envolve a Torá, envolve ali a palavra do Eterno, os cinco primeiros livros da Bíblia, é referência a esses sete trovões. Querendo ou não, é uma referência a estes. Tá bom, meus Haverim? O quinto seria justamente, né, o movimento do judaísmo místico, né, o racidismo, né, a gente sabe que o racidismo tem sido um movimento crescente e muito divulgado,
né? Assim como o sexto movimento, que poderemos descrever aqui, seria o judaísmo messiânico, tá bom, meus Haverim? O judaísmo messiânico como aí um levante dentro do próprio cristianismo, trazendo aí a explanação da Torá para muitos cristãos, né? E que faz aí uma conexão ao judaísmo, né? Sendo que muitos judeus messiânicos têm se tornado judeus ortodoxos, uns ainda continuam crendo no Mashiach Yeshua e outros acabam, né, negando o Mashiach, entrando pela vereda mais da ortodoxia tradicional e acabam negando o Mashiach, né, e entrando mais por esse viés tradicional. E o último ponto é o nazarenismo, o judaísmo nazareno, também chamado de Erudit Netzareno. O judaísmo nazareno, ele veio surgir já um tempo atrás, né? Na verdade, como sendo divulgado em forma ampla, porém é um movimento que já existe há 2000 anos, porque é um movimento que foi dado início ali na primeira Carral com Yeshua Notzeri Amashia e os seus Talmidim, né? O judaísmo nazareno tem origem ali no primeiro século, tá bom, meus Haverim, que com o tempo, né, veio se tornar, né, em suas ramificações, aqueles que estavam negando a Torá e abraçando o Império Romano, se tornou o que a gente conhece hoje como o cristianismo. Porém, aquele remanescente, aqueles que permaneceram fiéis ao Eterno e à Torá, porém não negando o Mashiach, este remanescente permaneceu e tem florescido nos últimos dias, tá bom? Então, esses são os sete trovões representam aí as sete vozes, né, as sete mensagens tanaica, toraísta, né, dos últimos dias. Tá bom, meus Haverim? As que têm se mostrado e as que têm sido mais divulgadas são estas. Aí, dando continuidade, quando disse assim na 4, quando falaram os sete trovões, eu escrevi, mas ouvi uma voz do céu dizendo: sela as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Né? Por que será, né, que ele ouviu, mas não escreveu? O mensageiro que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive, pelo Eterno, né? Que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nela. Né? Então, aqui a gente vê que o mensageiro ele clama ao Eterno, né? Jurando por aquele que vive, né? Por todas as coisas. Não há mais tempo, mas que nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando estiver para tocar a trombeta, o shofar, também se cumprirá o mistério do Eterno, como anunciou aos seus servos os profetas. Né? Então a gente sabe que o sétimo mensageiro, né, é um dos arcanjos, né, como está descrito no Apocalipse capítulo 8, que são sete, que vão, cada um deles vão tocar um shofar, e esse é o momento da ressurreição dos mortos, esse é o momento do Armagedon, do embate entre o bem e o mal na terra, né, do combate a, a, aos reinos deste mundo, entrando no que nós conhecemos como o reino milenar, né? Então, a sétima e última trombeta é realmente onde se cumpre aí o mistério do eterno, como anunciou aos seus servos os profetas, e dá início aí a um reino de Shalom sobre a terra, tá bom, meus Haverim? Então, dentro da sequência, né, mostra que claramente que aqui no capítulo 10 que Israel ele seria restaurado, tá bom, meus Haverim? Que as ramificações do judaísmo elas seriam é, elas seriam divulgadas como um trovão, né? Ou seja, haveria um estrondo, né? Muitos ouviriam, mas nada seria escrito, né? Porque o que foi escrito já tem sido escrito, né? Que é quando diz que
eles ouvem, se as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva, significa que o que já deveria ter sido escrito já foi escrito, né? Que são o que está escrito no Sagrado Taná, né, meus Haverim? E não haveria mais adições à palavra do Eterno nesse período, que são os últimos dias, né? Esses dias em que nós estamos vivendo. Essa profecia ela refere-se a esses dias. E que o judaísmo seria uma religião completa, totalmente restaurada nesse período, tá bom? E que ela estaria preparando aí, né, a restauração de Israel, da religião judaica, a uma preparação aí para, né, de acordo com aquela mensagem do mensageiro, que transmitiu essa mensagem aí ao Canaã, né, e que ela há um preparo para esse período do sétimo anjo, né, meus cavaleiros, do sétimo mensageiro, do sétimo Meler, né, que vai dar início aí ao Armagedon, né, a guerra, né, a batalha entre Gog e Magog, né, Gog da terra de Magog e o Eterno e seus Melechim, e dando início aí o que a gente conhece como o milênio, né, ou seja, o reino do Mashiach. Versículo 8 diz: A voz que ouvi do céu falou novamente comigo, dizendo: Vá, pegue o pequeno livro aberto da mão do mensageiro, do mensageiro, ou seja, do Melech, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Né? Então, esse livro, esse pequeno livro, né, é o mesmo que está em Daniel. Vamos lá para Daniel para fazermos o link, né? Vamos aqui para Daniel, para fazermos aqui o link do capítulo 12, que ele vai falar também do mesmo período do sétimo mensageiro, do sétimo anjo, em que o mistério do eterno será revelado, né, meus Haverim? Então, tá bem claro aí, né? Então, espero que os Haverim estejam compreendendo. Às vezes, eu gostaria de ter mais material sobre o Metatron, sobre saber mais sobre esse anjo, né? Depois eu vou deixar um link aqui embaixo sobre esse anjo, tá bom, meus Haverim? Que ele é uma figura do Mashiach e é o primeiro mais poderoso antes mesmo que Mihael, que Miguel, o arcanjo, tá bom? Então diz aqui, ó, abra sua Bíblia em Daniel no capítulo 12 e vai dizer o seguinte, vou colocar aqui no português. Naquele tempo se levantará Micael, o grande príncipe que está no lado dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações existiram até então. Mas naquele tempo será liberto o teu povo e todos os que estão escritos nele. Então, aqui, quando fala que haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que a nação existir até então, e que o povo de Israel será liberto, e todos os que estão escritos no livro, meus caveirinhos, aqui está se referindo ao que está escrito lá em Apocalipse 10, sobre o sétimo mensageiro, e que seria nos dias do sétimo mensageiro, né, ao tocar essa trombeta, que seria revelado o mistério do Eterno. Então, é isso aqui, tá bom? Sétimo mensageiro, sétima trombeta, também conhecida como a última trombeta, onde haverá a ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, o encontro com o Machia, o Armagedon e a posse da terra para dar início aí ao reino milenar messiânico. Olha aqui, ó. E muitos daqueles que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então tá aqui, né? Mais claro do que isso, os que entendem resplandecerão com o esplendor do firmamento e aqueles que ensinam justiça à multidão como as estrelas por toda a eternidade. Aí que ele diz aqui, ó, mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. E Daniel, eu olhei e vi dois pés, um deste lado na margem do rio e outro lado na margem do rio. Então, bem aqui não precisa mais, né? Até o versículo 4. Então, ele diz que esse conhecimento
aqui que está revelado no capítulo 12, ele deveria ser selado até o tempo do fim, né? Então, a gente vê aí uma ligação de Daniel capítulo 12, versículo do 1 ao 4, com o que está em Apocalipse no capítulo 10, né, meus Haveren? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o mistério que será revelado, né, no sétimo mensageiro, né, como está descrito em Apocalipse. Sétimo mensageiro é o sétimo anjo, né, que ele é quem vai abrir ali, né, vai tocar a sétima trombeta e que vai abrir ali o período das sete taças, né, meus Raverim, ele que vai abrir o período das sete taças e ali serão entrar em conflito, né, as nações da terra contra o povo do Eterno, tá bom? E é nesse período também que há a ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, né, enfim, e o mundo todo se volta à nação de Israel. Continuando aqui, né? Então, você já entendeu que esse pequeno livro, que está escrito em Apocalipse 10, versículo 8, é o mesmo que está em Daniel 12, do 1 ao 4, tá bom? Vai, pegue o pequeno livro aberto na mão do mensageiro, que está com os pés sobre o mar e sobre a terra. Fui ao mensageiro, ou seja, ao Metatron, dizendo-lhe para me dar o livrinho. E ele disse: pegue e engula. Isso fará o seu estômago amargo, embora em sua boca seja doce como o mel, né? Então a gente vê essa mesma expressão dentro dos profetas, né? Meus Haverim, ali no livro de Irmiarro, de Jeremias, tá bom? Quando ele pega o livro da profecia e há uma relação com essa mesma passagem que está aqui em Apocalipse 10, no versículo 9. Aí ele diz: peguei o livrinho da mão do mensageiro e engoli. Era doce na minha boca, como mel, mas quando comi, meu estômago ficou azedo. Quando ele disse que, quando ele pegou o livrinho, ficou doce como mel, é porque a mensagem que o livrinho contém, né, é uma mensagem profética de alegria, é uma mensagem profética de restauração, né, de reino, é uma mensagem que traz consolação para o povo de Israel. Porém, ao mesmo tempo, ela deixa o estômago azedo por conta dos conflitos que haverá antes de instaurar esse reino, né, meus caros? Então, é nesse sentido. Há a bênção, mas antes de haver a bênção, há também aí a provação, conflito. E o versículo 11 ele conclui: E eles me disseram: Deves profetizar novamente a muitos povos, nações, línguas e reis, que é o que está acontecendo hoje. Após a restauração da nação de Israel, né, a gente vê aí um movimento muito forte, um movimento judaico no mundo inteiro, né, muitos cristãos se voltando ao judaísmo, né, deixando o cristianismo e entrando para o judaísmo, né, fazendo conversão, né, e vemos também pessoas de outras religiões também se voltando aí à Torá e ao Eterno de Israel, né, mesmo ainda que de uma forma borrada, de uma forma não muito esclarecida, mas aos poucos vai havendo esse aperfeiçoamento, aos poucos as pessoas elas vão abrindo a mente e vão se voltando ao Eterno Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Tá bom? Então, é esse estudo que eu compartilho com todos, certo? Espero que tenham gostado. Bishem Hashem, em nome do Eterno, e até a próxima. Baruch Hashem.